A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, que prazer imenso nós estarmos juntos neste dia que mais uma vez Deus nos proporcionou. Não quero que você passe esse vídeo, se você puder, fique alguns minutinhos aqui comigo e nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus é como o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado e o guia de todo cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto, o nosso bem é o seu propósito e a glória de Deus é o seu fim. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, contém a mente de Deus, o estado do homem, a ruína dos impenitentes e a eterna felicidade dos crentes. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, contém alimento para sustentá-lo, luz para guiá-lo, consolo para limá-lo e armadura para protegê-lo. Portanto, leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. O salmista um dia disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é nessa palavra que eu quero que você venha comigo nesse dia meditar e alimentar a sua alma em nome do Senhor Jesus. Desejar que a bênção de Deus, a bênção do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a chamada de Moisés e as suas 5 desculpas. A chamada de Moisés e suas 5 desculpas. Fique comigo até o final. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe com alguém, deixe o seu gostei aqui, tá bom? Para nos ajudar e nos fortalecer aqui no canal, tá? Então vamos falar sobre a chamada de Moisés e sobre as suas 5 desculpas. E o texto que nós queremos usar como base está em Êxodo capítulo 3, versículo de número 10, que diz: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Conhecemos Moisés como um grande líder, mas nem sempre foi assim. A grande maioria daqueles que já ouviram falar acerca da vida de Moisés o conheceram apenas como um grande líder, como aquele que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, atravessando o Mar Vermelho, em terra seca, guiando-os pelo deserto em direção à terra prometida. Mas quando vamos estudar um pouco mais sobre a vida de Moisés, vamos perceber, vamos aprender que nem sempre foi assim. Moisés nem sempre foi um grande líder libertador, mas houve um momento na vida de Moisés em que houve alguns bastidores. Houve algum momento na vida de Moisés que ele estava longe dos holofotes e que era só ele e Deus, Deus e ele. E foi exatamente neste momento aqui que Deus aparece para Moisés e o convoca para uma grande missão. Mas que Moisés vai dar 5 desculpas para Deus. Pois é, nós também somos assim. Sempre achamos desculpa. Sempre vamos achar alguma desculpa para não fazer aquilo que Deus nos manda. Sempre vamos ter. Moisés também foi da mesma forma. Moisés deu 5 desculpas para Deus que nós vamos ver neste vídeo. Me acompanhe comigo. Primeiro, Deus vai precisar chamar a atenção de Moisés. E Deus sabe muito bem como chamar a atenção do homem. Por exemplo, Deus está chamando a tua atenção através desse meio de comunicação que você está assistindo aqui. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso, é porque Deus quer falar com você e está chamando a tua atenção. Com Moisés não foi diferente. Deus precisou primeiro chamar a atenção de Moisés. Nós vamos ver como é que Deus faz isso. Deus se apresenta para Moisés através de uma sarça que ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Era comum no deserto, devido às altas temperaturas e por causa do sol escaldante, era normal, era comum ver as sarças pegarem fogo. A sarça é uma espécie de arbusto com galhos totalmente seco. Porém, quando Moisés caminhava no deserto, Moisés estava acostumado a ver as sarças pegando fogo. Quando Moisés passava com a ovelha de Jetro, do seu sogro, pelo deserto,
Moisés diariamente, como que todos os dias, via as sarças pegando fogo. Mas um dia Deus resolve chamar a atenção de Moisés, e Moisés passa perante uma sarça e vê a sarça pegando fogo. E digamos assim, ele fica lá o dia inteiro com as suas ovelhas. Mas quando ele volta, a sarça ainda está pegando fogo. O que Moisés era acostumado a ver era a sarça pegando fogo quando ele passava, mas quando ele voltava, a sarça já havia se consumido. Isso é normal, isso é natural. Mas quando Deus chama a atenção de Moisés, ele vê a sarça pegando, fica um dia inteiro apacentando as suas ovelhas, e quando ele volta, a sarça ainda está pegando fogo. Porém, quando Moisés caminhava pelo deserto com as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele voltava com as ovelhas, ele via que a sarça tinha sido consumida pelo fogo. Porém, um dia Deus vai fazer diferente para chamar a atenção de Moisés. Deus usa uma sarça, algo totalmente simples, mas com um objetivo específico, que era atrair a atenção de Moisés para ele. Deus a todo momento tenta atrair a nossa atenção para ele. Deus quer que estejamos atentos para as coisas dele. Pois bem, e muitas vezes Deus também age dessa maneira na sua vida. Quando estamos desapercebidos, despreocupados, preocupados com as coisas desta terra, com as coisas de baixo, e já não estamos mais com o nosso foco naquilo que é de Deus. Deus vai de alguma forma chamar a nossa atenção. Deus vai usar alguém, Deus vai usar alguma situação para poder chamar a nossa atenção. Seja na área do emprego, desemprego, seja na saúde, de alguma forma, Deus vai fazer alguma coisa para atrair a tua atenção, para atrair a nossa atenção para Ele. Aqui Deus usa a sarça. Moisés diz: o que está acontecendo? É algo incomum, porque a sarça ainda não se consumiu. Então ele diz: eu irei até lá e verei o que está acontecendo. Foi nesse momento aqui que Deus brada a ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Então Deus precisou primeiro atrair a atenção de Moisés. Moisés só conhecia a Deus de ouvir falar. Moisés só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora o próprio Deus se apresenta a Moisés. Primeiro, Deus o chama pelo nome e disse: Moisés, Moisés. Deus não chama Moisés pelo seu passado, por aquilo que ele fez no passado, mas Deus chama ele pelo nome. Deus não te chama pelo teu pecado, mas Ele te chama por aquilo que Ele sabe que você vai ser no futuro nas mãos dEle. Deus não te chama pela maneira como o mundo olha para a sua vida, dizendo que você não tem jeito, que não vai dar certo, que você é um assassino, que você fugiu, você está sendo procurado pela justiça porque você matou um homem, ocultou o cadáver dele e fugiu. Deus não chama Moisés por tudo aquilo que ele fez, mas ele chama pelo nome. Então ele te chama hoje para você viver uma transformação, uma novidade de vida na presença de Jesus. É assim que Deus começa a chamar, a se comunicar e a se relacionar com Moisés naquele dia. Deus se apresenta a Moisés e disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés só conhecia Deus de ouvir falar. Ele ainda não tinha experimentado uma experiência com Deus. Ele conhecia Deus através do seu próprio testemunho de vida, quando Deus deu um livramento a ele de morte, quando ainda era apenas um bebê. Ele conhecia Deus através de suas histórias, da história dos seus pais, que os seus pais lhes contavam, acerca de Abraão, de Isaac, de Jacó, e é como Deus se apresenta a ele. Ele também conhecia a promessa que Deus tinha feito para o seu povo. Então Deus se apresenta para Moisés e o chama para uma missão. Mas aí vamos ver uma série de desculpas que Moisés começa a dar diante de Deus. Hoje muitos também conhecem a Deus só de ouvir falar, mas Deus deseja que nós venhamos experimentar
um mover sobrenatural de intimidade com ele, uma experiência pessoal como Moisés teve. Moisés o conhecia só de ouvir falar, mas Deus se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para manter um relacionamento, uma experiência pessoal, de pessoa para pessoa com Moisés. Foi assim que Deus fez. E muitas vezes passamos por várias, inúmeras situações da nossa vida, como provações, tribulações, deserto, decepções. Quem é que nunca passou por uma decepção? Quem é que nunca decepcionou-se por alguém? Talvez pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo namorado, pela esposa, enfim. Todos nós passamos às vezes por algum tipo de decepção na nossa vida, mas isso não vem para nos paralisar, mas vem para que nós possamos ver Deus no meio de todos esses processos. Deus deseja que nós venhamos ter um relacionamento com Ele, assim como Ele foi atrás de Moisés lá no deserto. A primeira desculpa que Moisés começa a dar a Deus é: quem sou eu? Veja então no texto bíblico, você vai ver que quando Deus envia Moisés, o versículo 11, Êxodo 3:11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Esta foi a primeira desculpa que Moisés vai dar a Deus, dizendo: quem sou eu para que vá a Faraó? Sabemos que eu e você, nada nós somos diante de Deus mesmo, mas isso não deve ser uma desculpa para que não venhamos a cumprir a missão que Deus deseja que nós façamos. Deus ama trabalhar com os improváveis. Cada um de nós somos improváveis hoje. Talvez você já foi o improvável. Eu já fui o improvável na minha vida. Veja o que a Bíblia diz em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai, Ele vos conceda. Foi Deus quem escolheu você. Mesmo que você se sinta, mesmo que você não se sinta capacitado para fazer, como Moisés não se sentiu capacitado, disse: quem sou eu, Senhor, para que vá a Faraó? Mesmo que você ainda não tenha um grande conhecimento bíblico, Ele escolheu você para uma grande obra nesta terra. Deus ama, Deus pega os improváveis, Deus pega o pequeno, Deus pega aquele que não tem. O mais pobre, como Gideão em Manassés, a família mais pequena, o mais pobre, o menor como Davi. Deus pega esses improváveis e os capacita para fazer uma grande obra. E é assim que ele está fazendo com Moisés. Mas Moisés começa a se desculpar diante de Deus. E a primeira desculpa foi: quem sou eu para que vá a Faraó? Deus escolheu Moisés e o nomeou para ser aquele que iria libertar o povo de Israel da terra do Egito. E da mesma maneira, Deus me escolheu, Deus escolheu você e nomeou você para uma grande missão. A missão para a qual Deus designou você é esta: que você seja aquele que vai levar vida para aqueles que estão mortos espiritualmente, que você seja aquele que vai levar luz para aqueles que estão em trevas, seja no meio da sua parentela, seja na rua onde você mora, seja no local onde você trabalha, na faculdade onde você estuda. Deus chamou você, te nomeou para uma grande missão: resgatar aqueles que estão perdidos e aprisionados pelo nosso adversário. Além de Deus escolher você e te nomear, Ele deseja que você gere frutos e que o seu fruto permaneça. Não dê desculpas como esta que Moisés deu: quem sou eu? Paralise, não deixe que essas desculpas venham paralisar a chamada de Deus na sua vida. Não deixe. O Senhor conta com você para gerar frutos nesta terra. Seja um ganhador de almas, seja através da pregação, através do testemunho, mas hoje o Senhor te convoca para gerar frutos. Veja a resposta que Deus dá a Moisés: eu serei contigo. Quando Moisés diz: quem sou eu? A primeira desculpa: quem sou eu para que vá a Faraó? Deus vai dizer:
eu serei contigo. A resposta de Deus para a desculpa de Moisés foi essa: eu serei contigo. E da mesma maneira que o nosso Deus foi com Moisés, foi com Josué, Deus foi com Davi, foi com os profetas, foi com seus discípulos no início da igreja primitiva, da mesma maneira, Deus assim será com você. Assim Ele também está dizendo para você no dia de hoje: eu serei com você nesta grande obra. Deus sabe que o momento é propício. Deus sabe que o momento é agora. Deus sabe que esse vídeo chegou a você no momento que você está precisando e dizendo: quem sou eu para fazer a obra? Quem sou eu para estar diante da igreja? Quem sou eu para fazer isso? Deus está dizendo: eu serei contigo. Amém, meu querido. Não tenha medo. O Senhor é aquele que falará através de você, por intermédio do Espírito Santo. Tão somente diga hoje para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta foi a primeira desculpa que Moisés deu para Deus. Quem sou eu para ir até Faraó? Deus logo vai trazer uma solução. E a primeira solução ou resposta que Deus dá para Moisés, quando ele diz: quem sou eu? Deus vai dizer: eu serei contigo. Isso é para mim, isso é para você também agora, neste exato momento. Deus será contigo. Então não pare de trabalhar. Então não pare de fazer, se é gravando vídeo aqui na plataforma, se é pregando a palavra aqui na plataforma. Por certo, Deus está alcançando alguém através da palavra que você traz aqui. Então eu digo para você, através do Espírito Santo de Deus, não desista, não pare, não dê desculpa como Moisés. Quem sou eu para pregar? Não sei pregar. Quem sou eu para cantar? Não sei cantar. Não fale isso. Deus é contigo. Foi a primeira resposta e solução para a desculpa de Moisés. Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó? Deus diz: eu serei contigo. Esta foi a primeira desculpa. Então a segunda desculpa de Moisés: quando me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou, o que direi? Esta foi a segunda desculpa que Moisés vai dar a Deus. Êxodo 3, versículo 13, ele vai dizer: então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? O que direis? Quando me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou a vocês, a eles, o que eu direi? Moisés vive três fases Moisés vai viver. Aos 40 anos, ele viveu no Egito. E ele se achava ser alguma coisa, neto de Faraó, tinha de tudo no palácio. E dos 41 aos 80 anos, ele viveu no deserto. Ele vai para o deserto e descobre que ele não era nada daquilo que ele achava ser quando estava no palácio. Nem as ovelhas que ele cuidava era dele, era do seu sogro. E dos 80 anos aos 120 anos, ele vive o propósito de Deus. Deus mostra para Moisés que, na verdade, ele é que é o grande eu sou. O que você precisa? Deus está dizendo hoje para você: eu sou aquilo que você precisa. Quando Moisés disse: que Deus é você, que Deus eu direi que me enviou a eles, Deus disse: eu sou. Deus é o quê? Deus é aquilo exatamente que você precisa. Se você precisa de cura, Deus será a cura para você. Se você precisa de uma porta aberta, Deus será a porta aberta para você. Aliás, Deus é aquele que abre porta e ninguém fecha. E fecha a porta e ninguém abre. Se você precisa de paz, Deus diz para você: eu sou a paz verdadeira que excede todo o entendimento. Se você precisa de libertação, Deus diz: eu sou a libertação. Eu sou aquele que tem o poder para quebrar todas as algemas e grilhões do inferno. O que você precisa hoje? Deus está dizendo para você: eu sou tudo aquilo que você precisa. Esta foi a sua desculpa. Qual é a identidade? Qual é o nome do Deus que me enviou? Deus disse: diga a Moisés que eu sou, me enviou a vós. Para Israel, Deus era a libertação que estava chegando. Deus era uma libertação que eles estavam esperando há mais de 400 anos. O eu sou chegou para libertá-los da terra do Egito.
Quando Moisés diz assim: qual é o nome do Deus que me enviou? O que direi a eles? Que Deus me enviou. Deus vai trazer a solução e a resposta. Diga que o eu sou me enviou a vós. Esta foi a segunda desculpa de Moisés. A terceira desculpa de Moisés está no versículo capítulo 4, versículo 1, que vai dizer: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. A preocupação de Moisés aqui nessa desculpa é que quando Moisés fosse enviado agora, a desculpa que ele dá é que os filhos de Israel, os israelitas, não iriam acreditar na sua pregação, na sua palavra. Mas eis que me não crerão, ele disse. Moisés, mais uma vez, se antecipa dizendo que o povo não ia crer na mensagem que ele iria trazer, que ele iria transmitir. E verdadeiramente, irmãos, hoje muitos já não estão mais dando crédito na palavra de Deus. Você diz Jesus está voltando, mas muitos não creem mais. Afinal, eu escuto isso há anos. Você diz que Jesus cura, liberta, salva, leva para o céu, mas muitos rejeitam a mensagem da cruz. Você diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você não tem mais atenção das pessoas. Alguns até querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Aí ele disse: e nem ouvirão a minha voz. Moisés disse: olha, desculpa, vivemos uma geração onde além de muitos não crerem, mas na palavra de Deus, ou na palavra de Jesus, muitos já nem mesmo querem ouvir a falar do nome de Jesus. Se você abrir a boca para falar de Jesus, você é taxado como ignorante, como quadrado, e por aí vai. Também vivemos um período onde o sistema maligno tem feito de tudo para calar a voz da igreja. Aí ele disse: porque dirão, o Senhor não te apareceu. Olha as desculpas que Moisés vai dando. Deus apareceu a você? É como se Moisés estivesse dizendo: eles vão rir de mim, vão zombar de mim e ainda me chamarão de mentiroso. Esta foi a desculpa, a terceira desculpa que Moisés vai dar a Deus, dizendo: eles vão rir de mim, vão dizer que eu sou mentiroso. Este é o mesmo sentimento que também tem afetado muitos cristãos nos nossos dias atuais. O medo de zombarem da sua fé, o medo de perder, quem sabe, um amigo, o medo de perder, quem sabe, uma negociação de vendas, se você se declarar como cristão. O medo de perder o prestígio de alguns amigos bem próximos, e se ele se posicionar como cristão que zela pelos princípios bíblicos. Deus responde a Moisés e estabelece alguns sinais. O cajado vai se transformar em cobra e depois se transforma em cajado novamente. A mão fica leprosa, depois fica saudável novamente. Moisés pega a água do rio, vai lançar em terra seca e ela vai se transformar em sangue. Aqui eu aprendo que muitos podem até não crer na mensagem que nós estamos transmitindo, mas haverá muitos que vão crer. Ou seja, muitos vão zombar, muitos podem até rir da nossa fé, muitos podem até nos chamar de ignorante, mas vai ter pessoas que vão acreditar. Não serão todos. Deus sempre tem boa terra. Lembra daquela palavra da semente que é lançada? Parte cai em beira do caminho, parte cai na pedra, parte cai em espinhos. A que cai à beira do caminho, as aves vêm e comem. A que cai entre os espinhos não cresce. Cresce até um certo ponto, mas os espinhos crescem junto e sufocam. São os cuidados do mundo que sufocam a palavra naquele coração. E as que caem entre pedras não têm raízes profundas. Cresce até um período, mas quando vem o sol, quando vem o ano de sequidão, a planta não gera, a planta morre. Mas há aquelas que caem em boa terra. Então Deus sempre tem boa terra. A palavra deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Haverão muitos que não crerão, mas haverá ali no meio daquela multidão alguém que vai crer na mensagem do Evangelho. Pois bem, eu estou falando para pessoas que vão rejeitar. Eu estou falando para pessoas que vão endurecer os vossos corações.
Você já ouviu falar de um mesmo sol que endurece o barro? É o mesmo sol que derrete a cera. A mesma palavra que derrete corações que estão receptivos à palavra de Deus. É a mesma palavra que vai endurecer corações que rejeitam. Então é bem possível que alguém vai rejeitar. Mas eu tenho convicção, plena certeza, que muitos também vão aceitar o que eu estou falando aqui, que Deus está te chamando para uma boa obra e não aceita desculpa. E que Deus tem sempre uma resposta, uma solução para todas as nossas desculpas. Então eu aprendo aqui que muitos podem até não crer, mas que muitos crerão na palavra. A desculpa de Moisés foi: não crerão na minha palavra. Tem muitos que não crê, mas muitos vão crer, tá bom? A quarta desculpa de Moisés foi: eu não sou eloquente. Na Bíblia não vemos nenhuma informação clara acerca de que Moisés era gago. Não podemos afirmar isso, tá? Algumas tradições apenas diz que Moisés era pesado de boca, pesado de língua, o que para nós significa que Moisés estava dizendo: eu não sei falar bem, quando eu começo a falar eu sempre me atrapalho. Moisés diz: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Moisés não se achava ter a devida eloquência. Moisés não se achava ter a devida eloquência para convencer uma pessoa na posição de Faraó. E quando ele viveu no Egito, dentro do palácio, ele conheceu muitos homens eloquentes que tinham o poder de persuasão, para impor suas ideias, mas ele não se achava tão digno assim. Moisés viveu no Egito, dentro do palácio, e nesse palácio ele conheceu muitos homens eloquentes, homens com boa palavra, homem capaz de convencer as pessoas, homens persuasivos, mas Moisés não se achava tão persuasivo assim, tão digno assim, de ir até Faraó para convencer a Faraó a tirar o povo de Israel da terra do Egito. Nós somos igualzinho, acreditamos que não temos eloquência, que não sabemos falar bem, pregar bem, aconselhar bem. Nós somos igualzinho, irmãos. Essa foi a desculpa que Moisés deu. A quarta desculpa, de Moisés: eu não sou eloquente, não me acho digno, não vou conseguir persuadir Faraó para tirar o teu povo de Israel da terra do Egito. Deus mais uma vez vai responder e vai trazer uma resposta para Moisés. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 12. Disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Hoje, como profeta de Deus, quero declarar na sua vida aquilo que o próprio Deus declarou para o profeta Jeremias. O Senhor estendeu a sua mão sobre Jeremias, tocou na sua boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Hoje o Senhor te toca de maneira sobrenatural, derrama a sua virtude sobre a sua vida, toca em seus lábios, sua mente, te capacita para essa tão grande obra que Ele tem preparado para você. Então somente abre a tua boca e eu a encherei. Salmos 81, versículo de número 10. Moisés começa a dar muitas desculpas diante de Deus. A quinta desculpa, Moisés vai dizer: envie outro. Quando acabou as desculpas de Moisés: ah, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Êxodo 4:13. Somos tão bons em dar desculpas. Damos desculpa para o pastor, para o nosso líder, também damos desculpas para Deus. Mas para cada desculpa que nós damos para Deus, Ele apresenta uma solução. Da mesma forma que Ele fez com as desculpas de Moisés. Com cada desculpa que nós damos para Deus, Deus sempre tem a solução para as nossas desculpas. É isso que o ensino nos fala aqui. Nosso pastor, nosso líder, até ouvem as nossas desculpas, tentam compreender. Afinal, a obra de Deus, meu querido, é feita com pessoas voluntárias e não por obrigação. Mas quando estamos diante de Deus, aí, meu querido, o assunto é outro. Ele faz as nossas desculpas se esgotarem, como ele fez com Moisés. E expõe aquilo que verdadeiramente está dentro do nosso coração, que muitas vezes eu não quero fazer a obra de Deus. Existem muitos outros bem mais preparados do que eu para exercer tal função.
Era isso que Moisés se obrigou a fazer quando se esgotou as desculpas dele. Moisés como que disse, tem gente melhor do que eu não quero fazer, envia outro no meu lugar. Foi isso que Deus fez Moisés fazer, esgotou-se toda a desculpa. Deus deu a resposta para toda a desculpa. Aí Moisés abriu o coração e disse, tem mais pessoas melhor do que eu não quero fazer esta obra. É uma palavra um pouco dura, mas que eu já passei por esse sentimento. Você talvez também tenha passado. Porém, Deus me faz entender que Ele também tem uma obra para realizar na vida de cada um de nós, particularmente, especificamente. Também Ele tem uma missão que foi confiada nas minhas mãos e que eu preciso concluí-la, executá-la. Moisés deu 4 desculpas para Deus para não cumprir. Moisés deu 4 desculpas para Deus para não cumprir a sua missão. Mas para cada desculpa que ele deu, Deus apresentou uma solução. Que possamos parar de dar desculpas para Deus. Que possamos parar de jogar a responsabilidade para outro. Que possamos assumir a nossa posição diante de Deus e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Pois com tudo isso eu aprendo que nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Mas quem age através da nossa vida é o próprio Deus. E que a missão de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, é papel do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é de sermos atalaias no reino de Deus. Então, para por aqui a nossa palavra de hoje, mas fica claro aqui para você observar. Moisés teve um grande chamado. Moisés teve uma grande intimidade, uma grande experiência pessoal com Deus. Deus o chama para uma obra, mas Moisés começa a dar algumas desculpas diante de Deus. E para toda desculpa que Moisés deu, Deus trouxe uma solução, uma resposta. Moisés viu-se obrigado a falar a verdade. Envia outro Senhor porque eu não me sinto capacitado. Que não venhamos dar desculpa para Deus, mas que venhamos assumir a responsabilidade, parar de jogar o compromisso para outro, chamar para nós a responsabilidade e cumprir o ID do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu muito obrigado para você que permaneceu até aqui comigo, que esta palavra possa gerar fruto no seu coração, que possa produzir no seu coração algo maravilhoso, algo abençoador para a tua casa, para a tua família, para os teus irmãos, que você seja um impactador dessa nossa nova geração, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Mas antes, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus? Vamos orar? Senhor Deus, glorioso e eterno Pai que está no céu, e te agradeço pela tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que nos alimenta, Senhor. Tu sabes por que foi enviada esta palavra, para quem foi, Senhor. Ela tem um endereço certo. Tua palavra não volta vazia, Pai querido, e se apraz para aquilo que o Senhor a enviou. Portanto, Pai querido, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e dizer como o salmista disse, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fica com Deus. Me segue aqui, compartilha e deixa o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e até a próxima. Amém.